Olá, meu nome é Rosimari de Araújo, eu sou nutricionista aqui na Maternidade Nascer Cidadão, trabalho no serviço de nutrição e no banco de leite humano e estou aqui para falar um pouco sobre como promover a amamentação durante a gravidez e após o parto. O que a gente deve observar nessas situações em relação à gestação? O que deve ser abordado com a mãe? Quais são as mulheres que necessitam atenção especial em relação à amamentação? É importante que seja descoberto já lá no pré-natal. Então, durante o pré-natal, é importante a gente abordar com a mulher assuntos relacionados à amamentação para identificar se nos filhos anteriores, se é aquela que teve algum filho anterior, ela conseguiu amamentar, ou se essa amamentação teve um padrão inferior ao ótimo. Se é uma mulher que trabalha ou que estuda e irá precisar ficar longe do seu bebê. Se existem dificuldades familiares, situações de relacionamento familiar que possam interferir no sucesso da amamentação. Se é uma mulher que já tem algum tipo de depressão, se tem uma autoconfiança abalada, se tem dúvidas em relação à própria capacidade de produzir leite, de alimentar o próprio filho, se é adolescente, se tem ou não apoio de um companheiro e da família, se ela está isolada, não tem família na mesma cidade onde ela trabalha, onde ela mora, onde ela reside, se ela fez uma cirurgia de mama e essa cirurgia pode vir a comprometer a amamentação, ou ela tem dúvidas quanto a amamentar nessas condições, se ela tem alguma doença crônica, se ela não está motivada a amamentar e se ela desconhece as vantagens e o manejo da amamentação. Então, essas mulheres são mulheres que precisam de uma atenção especial em relação à amamentação e isso deve ser descoberto já no pré-natal, já durante a gestação, para que possa conversar com essas mulheres, oferecendo apoio, oferecendo, tentando ajudá-la a encontrar soluções que ela alcance, que seja fácil para ela executar. Educação pré-natal sobre a amamentação. É importante, né, abordar com as mulheres que vivem em regiões onde é fácil comprar as mamadeiras e as fórmulas infantis, quais são as vantagens de amamentar e quais são os riscos de oferecer outro tipo de alimento ao bebê. Imprimir para jovens, é importante abordar sobre a amamentação, porque ela pode não ter confiança, não ter visto outras mulheres amamentando e não saber quais são as vantagens de se alimentar o bebê com o próprio leite. Os profissionais são muito importantes nessa ajuda para que ela faça a opção pela amamentação, sem obrigar, sem forçar. Apenas conversando, incentivando, mostrando quais são as vantagens, abordando com essa mulher os riscos de oferecer outros alimentos para o bebê. É importante identificar o que ela sabe sobre a amamentação, quais são as ideias que ela traz sobre a amamentação e desmistificar eventuais mitos que ela pode ter. Mito do leite fraco, mito de não ser capaz de produzir leite. Então, tudo que for mito, é nesse momento que é mais fácil abordar isso. Depois que ela já está com o bebê, depois que o bebê já nasceu, é um pouco mais complicado. Mas na gestação, de uma forma respeitosa, né? É fácil a gente trabalhar com essa mulher e ir aconselhando e mostrando para ela quais são as vantagens de oferecer o próprio leite para o seu bebê. As adolescentes, normalmente no segundo período, no segundo trimestre da gestação, elas já decidiram como alimentará a criança, como alimentará o bebê. Então, antes que a mulher tome essa decisão de
como alimentar o seu bebê, é importante falar para ela quais são as vantagens do aleitamento materno. O que ela pode ganhar oferecendo o próprio leite para o seu bebê. A questão de proteção pessoal, a questão de proteção para o bebê, a formação do vínculo. Então, quando falar com as gestantes? Né? Em que momentos a gente pode abordar com a gestante as vantagens do aleitamento materno? Pode ser no ambulatório, durante a consulta, pode ser antes da consulta, enquanto ela aguarda para ser consultada, pode ser abordado, né? Durante a consulta, né? Durante a consulta de pré-natal, é um assunto que deve ser abordado com a gestante sobre a alimentação do seu bebê, o que ela pensa, se ela conhece as vantagens do aleitamento materno, se ela já ouviu falar alguma coisa. A duração do aleitamento materno é importante também enfatizar com ela, que não são só 6 meses. 6 meses é o aleitamento exclusivo, só no peito, sem oferecer chá, chupeta, chuca, outros meios de alimentação do bebê, outros alimentos. E até 2 anos ou mais complementado, junto com a alimentação complementar da criança. Durante, né, a consulta ou após as consultas, quando ela sai da consulta, pode ser abordada, pode ser trabalhado em grupo ou individualmente. São momentos que pode estar falando com essa gestante sobre as vantagens do aleitamento materno. Se ela for internada, né, na enfermaria, é importante abordar com essa gestante sobre o aleitamento materno, se ela já amamenta, como identificar os sinais de que o bebê está com fome. Outras situações, e criar grupos, né, de gestantes, estimular a criação de grupos de gestantes, e nesses grupos abordar sobre aleitamento materno, falar sobre aleitamento materno, quais são as vantagens para a mãe no pós-parto imediato em relação à evolução do útero, né, a liberação da ocitocina, estimula a liberação da ocitocina, que tanto facilita a ejeção do leite como facilita na evolução do útero no pós-parto, a prevenção contra câncer de mama e de útero, entre outras vantagens mais. A questão da praticidade, né, de amamentar, o leite está pronto na temperatura certa, é só o bebê sugar e ele vai conseguir satisfazer as suas necessidades, tanto de amor, de carinho, né, a mãe, durante a amamentação, tem aquela troca com o bebê, ocorre o fortalecimento do vínculo entre os dois, e a questão da nutrição, né? O bebê vai ter todos os nutrientes necessários para o seu crescimento e desenvolvimento saudável. Nesses grupos, realizar palestras ou consultas separadas falando sobre a amamentação. Temas que devem ser abordados com a gestante. As vantagens da amamentação, né? O alojamento conjunto, ela deve saber que tem direito ao alojamento conjunto. Após o parto, o bebê deve ficar com ela o tempo todo, porque o bebê é dela, né? Como produzir e manter a produção de leite. Tem uma outra aula que eu falo mais especificamente como estimular a produção, como manter a produção de leite. Principalmente em casos que ela precisa ser separada do seu bebê. Quais são os riscos da alimentação artificial? Em casos muito raros que o bebê não possa receber o leite da própria mãe, existem fórmulas específicas para alimentar esses bebês, mas são muito caras. Mas são situações raras em que o bebê não pode receber o leite da própria mãe. O ideal é que o bebê receba o leite da própria mãe. E se for uma intolerância, uma alergia mais comum, né, alergia
a proteína do leite de vaca, intolerância à lactose. Se for alguma situação mais comum, você retira da dieta da mãe aqueles alimentos que têm essas substâncias que são prejudiciais para o bebê e continua com o aleitamento materno. A alimentação artificial só em situações muito raras, que o bebê não tem as enzimas, né, já nasce com erros inatos do metabolismo, né, não tem as enzimas para digerir o nutriente que com certeza vai vir no leite da mãe. Então, nessas situações, opta por uma alimentação estritamente restrita. Ai, ai.